Desde já, Shabbat Shalom nessa sexta-feira, com a porção semanal Shemot, a primeira, que representa Êxodos, a primeira porção do segundo livro da Torá, Êxodos, que a gente vai conversar hoje, tenho certeza que você vai amar, porque é um começo, a gente está repaginando a história dos hebreus e o início do povo de Israel, com muita novidade, com muitos conselhos para a nossa vida prática e com umas conclusões muito legais que a gente vai chegar no final desse vídeo. Então aproveita para curtir, compartilhar, se ainda não é inscrito, se é maluco, se inscreve agora para aprender cada vez mais Torá e vamos estudar Torá juntos. Porção semanal Shemot. A gente passa de uma época muito alegre, boa, próspera, para uma época de opressão. A transição é muito rápida, a tal ponto que é uma dúvida aqui, que só quando chegar Mashiach ele vai resolver. Era o mesmo faraó que começou a dizer que não reconhecia Yosef e nenhum dos hebreus começou a agir com maldade, ou é um novo faraó? A lógica diz que é um novo faraó, mas não há uma clareza sobre isso, uma conclusão. Novo faraó, de qualquer forma ele é, porque seja mesmo a pessoa que mudou de ideia, ou é um novo ser humano, se levantou um novo faraó. E ele fala que chega, esses hebreus estão crescendo em muita quantidade, eles vão acabar se rebelando contra a gente, e Hashem estava abençoando muito. Cada gravidez gerava uma média de 6 filhos. Não era mais uma gravidez, era uma ninhada de gato, coelho, onde nascia 6 filhos a cada gravidez. Lembrando que a poligamia era permitida, então você imagina um marido com 2, 3, 4 esposas, 6 vezes 4, 24. Ano que vem, mais 24. Ano que vem, mais 24. E a galera toda. Festa, descendo alma assim, trânsito de alma descendo para o mundo. E aí, o faraó fica com raiva, dá para compreender, por mais que o povo era sempre pacífico, mas tinha raiva. E falou, vamos terminar com a brincadeira. Mas aí a coisa vira ódio muito rapidamente. E o ódio é perigoso. Ele fala que as parteiras não têm que dar vida aos filhos homens, que são esses que são perigosos. E aí, Shifra e Puá, que na prática era Yoheved, mãe de Moisés, e a filha Miriam, irmã mais velha de Moisés, 6 anos mais velha do que Moisés, continuam fazendo normalmente o trabalho de parto também de filhos meninos. E aí o faraó vê que está sendo enganado e decreta então outro tipo de morte para ter certeza que está sendo testemunhado, que é jogar cada filho homem que nasce ao Nilo. Ou seja, ia se criar ali um Armagedon de matar todos os filhos homens que nascessem de hebreus pelo Egito inteiro. Era muita matança. A gente sabe que o faraó era do mal, ele tinha um problema de pele. E o Midrash fala que ele se curava, né, se tratava com sangue de bebês hebreus. Ele era um monstro, um monstro. E a matança continua. E a gente sabe que os pais de Levi, os pais de Miriam, que também são os pais de Aaron e de Moisés, eles não queriam ter Moisés. Falaram, chega, vamos se separar. E aí Miriam fala, como assim? Tenho um irmão Aaron, mas Hashem pode estar querendo trazer mais uma alma para o mundo. Miriam, com 6 aninhos, fala o seguinte para os pais, vocês estão sendo piores do que o faraó em se separar. Lembrando que a Torá fala que o pai deu o gueto para o marido, que se chama divórcio, e eles separaram. O pai e a mãe do futuro Moisés se separaram. E aí Miriam dá um esporro e fala, vocês estão sendo piores que o faraó. O faraó está matando apenas filhos homens com esse decreto. Mas vocês não estando mais juntos, estão matando filhos homens e filhas mulheres. Eles se arrependem, casam de novo e nasce Moshe Rabbeinu Moisés. A mãe manteve ele escondido até os 3 meses, não dava mais, choro, pessoas desconfiando, e botou num cesto de alpiche, fechou ele, botou no rio Nilo, Hashem salva ele. Chega na filha do faraó, que eu já vou falar com o nome hebraico, que é o que a gente conhece pela Torá, chamado Batia, a filha de Hashem, que depois ela se converte ao judaísmo, ou no caso ao monoteísmo judaico. E ela fala, ama ele, fala, ele é bom, e viu que ele é bom. O que significa a Torá dizendo viu que ele era bom? Tinha luz. E aí o faraó também aceitou ele como filho adotivo, olha que loucura. E aí os magos do faraó falaram, faraó, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que aquele que iria salvar a vida dos hebreus já está na água. Ah, o faraó pensou, poxa, então o decreto que eu mandei de jogar todo filho homem na água foi bom, né? E os magos falaram, foi bom.
Mas não era na água de ter matado ele, era na água no cesto. E esse garotão, Faraó, vai ser teu filho. Você vai criar ele. Você vai criar o cara que vai destituir você e vai acabar com o Império Egípcio por um bom tempo. Olha que louco como é que é a providência divina. Ele cresce como um filho do rei. E é legal falar que Bater, quando foi pegar o filho, não tinha como dar de mamar. Ela não tinha tido filho. Não era casada. E ela falou, eu preciso de alguma mãe hebreia que dele. E aí vem a Miriam, que estava acompanhando pelos arbustos, pelo caminho todo, o cesto, e falou, eu conheço uma mulher hebreia que deu à luz e pode ajudar. E devolveu para a própria mãe. E assim ele ficou até 2 anos de idade, com Bater indo visitar, acompanhando, e depois cresceu no palácio do faraó. E aí a gente começa a ver Moshe Rabbeinu crescendo. Essa porção semanal passa-se muitos anos. Moshe Rabbeinu cresce, reconhece seus irmãos, quer ir para uma vida mais espiritual, vê um egípcio matando um hebreu de uma forma muito doída, salva o judeu da morte e mata o egípcio e enterra ele. Dia seguinte, quando ele está vendo 2 hebreus brigando, ele fala que vocês estão brigando, um irmão com o outro, e eles falam, por quê? Você vai fazer com a gente igual você fez com o egípcio ontem? E aí se entendeu o que todo mundo está sabendo, isso chegou no ouvido do faraó, e nisso Moshe Rabbeinu fugiu. Foi para uma cidade chamada Midian, de pessoas que eram do deserto, e lá era regido por um homem chamado Yitro, que era conselheiro direto do faraó, idólatra, mas que começou a ver muita mentira ali. Saiu fora, voltou para dominar essa legião de pessoas de Midian. E aí a filha de Tzipora fala, pai, deixa ele trabalhar com a gente. A verdade é que acontece alguns sofrimentos com Moshe Rabbeinu, ele é preso na casa do faraó por alguns anos, e Tzipora fala, ele é um homem de Deus. Não é porque ele fugiu do faraó que ele é mau. Ele é um homem de Deus, você sabe que faraó é mau. E aí o Yitro fala o seguinte, eu vou lá no calabouço lá embaixo, pouca gente conhece essa história, que é da Torá oral e do Midrash, e se ele estiver vivo, eu deixo ele trabalhar com a gente. Obviamente morto já era. Ele chega, ele está bem, corado, bonitinho, rezando para Hashem, deixa estar que era Tzipora que alimentava ele todo dia de modo escondido. Fala, tá bom, vai trabalhar com a gente pastoreando. Acaba que ele tem graça aos olhos do pai, casa com Tzipora, e um dia ele, seguindo todos os seus carneirinhos, um certo cabritinho está sozinho e se afasta do rebanho. Ele vai atrás, é o Monte Horev, montanha de Horev. Entra numa caverna com ele e lá vê uma sarça ardente de fogo, mas que não era consumida. Hashem fala com ele e fala Ekeye, Asher Ekeye. Eu já estou falando com uma certa alteração devido à grandeza do nome, o quanto é sagrado. Estou falando com uma certa diferença aqui, Ekeye, Asher Ekeye, eu sou quem sou. Fala quem é, comissiona ele, fala, você vai ser aquele que vai salvar o meu povo hebreu. Manda sinais para ele, com cajado, pega, vira cobra, pega pelo rabo, vira cajado, bota a mão no peito, tira, tem a lepra branca, depois bota de novo, cura. Eu sou o Deus que sou de Abraão, Isaac e Jacó. Moshe Rabbeinu sabia quem era. E ele chegou tudo isso, a Kabbalah fala, através de Tibodedut, ele tinha 80 anos de idade. Ele chegou em Hashem. Igual muitos outros justos e até filósofos, pela lógica ele chegou em Hashem. E com isso ele soube, eu sou judeu. E ele reconheceu Aaron, e depois Miriam, sabia quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele fugiu do Egito. E agora ele é uma pessoa consciente e com nível de profecia. E Hashem manda ele para salvar ele. Manda todas as regras. Fala, você é gago, tem a língua pesada, então teu irmão vai ser teu intérprete, mas você vai ser o líder. E aí a porção semanal acaba com muitas e muitas novidades e aventuras para a próxima porção semanal. A gente aprende daqui o seguinte, não importa de onde você veio, não importa o quanto foi difícil, você pode chegar em qualquer lugar. 80 anos de idade? Você era filho adotivo do faraó e nem sabia quem você era. Tinha língua pesada, gaga, gerando gagueira, porque você botou a língua numa brasa quando era bebê, porque o anjo Gabriel mudou tua mão do ouro para a brasa para você sobreviver, porque achavam que você ia tirar a coroa do faraó e o reinado dele, como de fato aconteceu. Mas Hashem foi lá e fez um milagre. Tudo para dar errado. E ele se tornou o maior ser humano da história.
de todos os tempos. Nunca houve e nunca vai haver alguém como ele. Nem o Messias Mashiach, a nossa Torá Oral e Kabbalah fala que nem Mashiach vai chegar no nível de Moisés, Moshe Rabbeinu. Uau! Então o que a gente aprende daqui? Não importa de onde você veio. Não importa o quanto está difícil, Hashem pode fazer milagres com você. Você pode ser o líder que fala com o povo tendo a língua pesada e sendo gago. Você pode se tornar uma pessoa que sabe muito a Torá e chegar em níveis absurdos, mesmo que você veio da mais profunda idolatria, da onde você nem sabia quem você era e para onde você deveria ir. Hashem é o Todo-Poderoso. E você primeiro tem que ter essa consciência. Assim como Hashem é Todo-Poderoso, você se torna um com Hashem e faz coisas grandes nesse mundo. Você quer se tornar alguém grande em Torá? Para de gastar dinheiro em besteira e vai estudar Torá. Assina hoje mesmo toracomvocê.org, está aqui o site na descrição, para você se tornar alguém grande, espiritual e materialmente com prosperidade. Vai Torá, tudo de bom, Shabbat Shalom e até a próxima.